Estão a surgir em Portugal cada vez mais homens e mulheres com mais de 60 anos vítimas da SIDA. Muitas vezes com um problema acrescido, também são avós. A questão não é pacífica. Em estúdio temos hoje o Dr. José Vera, do Hospital de Cascais. Doutor, muito bom dia. Bom dia. Qual é a dimensão deste problema em Portugal? A dimensão deste programa, portanto, das pessoas mais velhas atingidas pela infecção pelo VIH, tem crescido ao longo do tempo e isto tem sido o reflexo da evolução do padrão da epidemia em Portugal. Enquanto que no início era sobretudo baseada na população que vinha da toxicodependência e, portanto, da transmissão por via sanguínea, nos últimos anos tem-se observado uma alteração deste padrão e a transmissão por via sexual tem sido predominante. E dentro deste grupo é evidente que está incluído as pessoas de maior idade. E isso está diretamente relacionado com uma relação sexual que não está protegida, fora do próprio casamento, do casal, ou há outro tipo de fator aqui também a influenciar este aparecimento tardio da doença? Quer dizer, há vários fatores que dão origem a isso. Por um lado, o tratamento da infecção tem sido eficaz e, portanto, temos tido uma população que envelhece com a infecção VIH. Isto, por um lado, é bom sinal. Por outro lado, em todos os tratos na transmissão por via sexual, em todas as idades, se põe o problema da proteção. E, de facto, onde tem falhado e uma das causas da manutenção de altos índices de transmissão em Portugal tem sido na falta de proteção, isto é, na não utilização de preservativos e, portanto, nas relações sexuais de risco. E isto tem sido transversal a todos os grupos etários, portanto, todas as idades isso tem acontecido e também, digamos, nos indivíduos mais velhos. Com prevalência mais no sexo masculino, feminino, como é que tem sido essa? Mantemos ainda uma grande prevalência do sexo masculino. Portanto, há mais homens infectados do que mulheres. De qualquer maneira... Mas que, por sua vez, infectam nestas idades depois, enfim, as suas mulheres, as suas parceiras... Exato. Há dois tipos de transmissão. Por um lado, a transmissão dentro do casal, em que habitualmente o padrão é o homem infecta-se fora do casal e depois traz a infecção para dentro da família. Há também outro tipo de transmissão, que é nos casais ou divorciados ou em que um dos elementos morre, a vida sexual não acaba por aí. Portanto, é um erro pensar que depois dos 50, 60 anos não há vida sexual. Ela existe e muitas vezes, como também já não há o problema da gravidez, há mais um fator que muitas vezes expõe as pessoas a relações não protegidas. Doutor, a infecção numa idade mais avançada, isto agora em termos apenas clínicos, difere de alguma maneira de uma infecção de uma pessoa mais jovem ou é exatamente a mesma coisa? A progressão da doença, os sintomas? Não é bem a mesma coisa. Isto é, depois dos 50, 60 anos, o organismo não tem a mesma resistência, não tem os mesmos mecanismos de resistência que tem aos 20, 30 anos. E, portanto, embora não seja uma diferença muito significativa, mas o padrão de evolução é um padrão ligeiramente mais grave do que quando as pessoas se infectam numa idade mais jovem. Doutor, e agora a questão propriamente social, psicológica, enfim, tem aqui várias vertentes, pelo facto destas pessoas mais idosas também serem avós e, portanto, estarem em contacto com crianças, com os netos. Sei que é um problema. Às vezes há situações perfeitamente dramáticas e perfeitamente injustas. Aí entramos no outro capítulo da infecção. Por um lado a infecção, mas por outro lado o estigma e a discriminação. Isto é, as pessoas são postas de parte por razões que não têm nada de real. Pela própria família? Pela própria família. Há, de facto, muitas vezes são os próprios indivíduos infectados que escondem dos filhos a sua situação. E isto, de alguma maneira, digamos, dificulta as relações depois dentro da família. Mas há casos dramáticos em que os filhos e os netos começam a desaparecer de casa dos avós, mas, sobretudo, a questão... Porquê? Porque há medo de uma infecção através... Como? Porque a questão é assim, embora a informação esteja disponível, custa, de alguma maneira, às pessoas incorporarem esta informação
nos seus conhecimentos e, sobretudo, na sua prática. E, portanto, ainda há muita ideia de que a questão do contacto normal entre as pessoas é um meio de transmissão pelo VIH, o que é completamente mentira. Um beijo, mentira. um abraço, Absolutamente. de um avô ou de uma avó que poderia ser, enfim, uma forma de contagiar os mais novos. Com certeza que não. E isso leva, obviamente, ao afastamento. Ao afastamento. Isto vai provocar, obviamente, problemas graves, em termos até psicológicos, digo eu, ou a nível muitas vezes é um drama porque as pessoas... emocionais. Por um lado, muitas vezes têm que esconder a situação, por outro lado, não escondendo a situação, têm que viver com uma segregação dentro da própria família. Que apoios é que estas pessoas podem ter? Já que a família não apoia, não é? Não, por um lado, eu penso que todo o apoio que possam ter em termos de pares, nomeadamente em termos de pares, depois em termos de associações não governamentais que também têm um apoio fundamental em termos da informação e do apoio a essas pessoas, penso que isto é, digamos, a primeira linha. A segunda linha é, de facto, manter esta pressão em termos de informação para que esta opinião pública se modifique e que, no fundo, vá lentamente atenuando esta discriminação. Esperemos que assim seja. Doutor, muito obrigado pela sua vinda e pelos seus esclarecimentos. Bom dia, obrigado.